O fornecimento de semicondutores, por exemplo, que fazem parte dos automóveis com maior tecnologia, não se recuperou ao ponto que as fábricas esperavam. As projeções para o fechamento de 2022, no que diz respeito à produção e vendas, foram revisadas para baixo, como antecipou o SBT News. Mas também houve surpresas mais favoráveis no que diz respeito às exportações. Quem conversa conosco a respeito de todos esses indicadores é o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite. Eu queria conhecer, pelas suas palavras, inicialmente um balanço geral do estado de ânimo do empresariado do seu setor e do senhor próprio com relação à divulgação de hoje. Foi mais para o bem? Foi menos do que o senhor gostaria? Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar falando em nome do setor. Nós começamos o ano de 2022 com um grande desafio, com médias muito baixas de emplacamento. Então, janeiro, fevereiro e março foram meses muito duros para a nossa indústria, além do ano de 2021, principalmente no segundo semestre. A questão de produção de semicondutores afetou diretamente o nosso segmento e agora, nós começamos o ano com um volume muito baixo. Depois dos meses de abril e maio, nós tivemos um crescimento bastante expressivo e conseguimos manter em junho uma boa média de emplacamentos, que era superior à média do ano passado. Então, tudo somado, as dificuldades de produção, lockdown na China, 60 dias de paralisação do maior porto do mundo, que é o Porto de Xangai. Então, pelas dificuldades que se apresentaram, o setor termina o semestre bem, dentro do previsto, e com uma tendência de crescimento para o segundo semestre de 2022. Então, eu termino com uma sensação boa. O senhor fala em tendência de crescimento para o segundo semestre e eu obrigatoriamente tenho que trazer à luz as perspectivas apontadas por um sem número de analistas econômicos. Falam que este segundo semestre para a economia brasileira, de maneira geral, será difícil. O que é que traz o otimismo aos olhos do presidente da Anfávia? Bom, na verdade nós temos uma crise, nós não temos uma crise de demanda, nós temos uma dificuldade que persiste em relação à produção. E com o passar dos meses percebe-se uma melhora na produção, no fornecimento de insumos, especialmente de semicondutores. Então, há uma demanda reprimida desde o efeito pandemia, e hoje nós acreditamos que começamos a entrar em uma leve tendência de normalidade em relação à produção até o início do ano de 2023. Mas mês a mês a situação tem melhorado de uma forma razoável. Neste momento nós estamos com 5 fábricas paradas, de 4 plantas, então a dificuldade persiste, mas com uma tendência de melhora. Mas os senhores chegaram a imaginar que para essa altura do ano a questão do abastecimento dos semicondutores estaria melhor neste momento do que está agora? Nós tivemos o melhor junho desde 2018, em termos de produção. Então, poderia estar um pouco melhor, poderia, não fosse a paralisação no Porto de Xangai, os 60 dias de paralisação, que ele leva um tempo para retomar o fluxo logístico. Então, é o maior porto do mundo, e isso acabou, sim, criando um pouquinho mais de dificuldade do que a gente estava imaginando. Dá para imaginar, já que está havendo geração de empregos, uma melhora igualmente substancial para o próximo semestre, para o início do ano que vem? Olha, nós temos a questão da demanda, ela tem que ser analisada com o retrato que nós temos de produção. A produção em si é um limitador do crescimento da indústria. Talvez se tivéssemos insumos semicondutores em abundância, provavelmente
a demanda poderia ter sentido de alguma forma. Por quê? Porque a alta taxa de juros, o menor prazo de financiamento, o maior percentual de entrada que vem sendo exigido pelos bancos e um índice de aprovação de crédito, eles apresentaram um fenômeno importante esse mês. Verificava-se no setor que das nossas vendas, 60% eram vendas a prazo, 40%, 35% vendas à vista. Nesse mês de junho, houve uma inversão. A inversão qual que foi? Nós temos um percentual maior de vendas à vista do que de vendas a prazo. Então, as vendas à vista se mantiveram e vendas a prazo recuaram. Como nós dependemos muito do crédito na nossa atividade, isso sim poderia levar a uma redução na demanda. Porém, como a produção já limita naturalmente esse volume, ela não é tão sentida nesse momento. O senhor pode me falar, em poucas palavras, sobre essas revisões inicialmente de produção e vendas e, na sequência, sobre a exportação, que tende a crescer mais? Acabou que nós revisamos para cima as exportações. Em relação à venda no mercado local, ela apresentou um crescimento, porém com o impacto dos meses de janeiro, fevereiro e março, que foram meses que nós tivemos um emplacamento menor do que a gente estava imaginando. Agora, se analisarmos este mês, por exemplo, de junho, e o mês de maio e também o mês de abril, nós estamos oscilando aí com a média de 8.500 unidades emplacadas diariamente, que é ligeiramente superior à média do ano passado. Ano passado, como média, nós tivemos 8,4. Este ano estamos em 8,5, especificamente nos meses de maio e junho. O Brasil vai ajudar, este Brasil que estamos vivendo, e vai ajudar para que possamos observar os resultados que o senhor espera para quando? Olha, vamos lá. O Brasil ele tem uma riqueza muito grande. Nós temos quase 220 milhões de habitantes. Nós temos uma das menores taxas de motorização. Há uma demanda reprimida com um aumento significativo nas vendas de veículos acima de 12 anos, acima de 9 anos, é o que nós chamamos de venda dos velhinhos. Então, há um crescimento nessas vendas e uma redução nos seminovos e nos novos. E uma demanda reprimida. Então, essa demanda, por si só, ela é capaz de impulsionar esse mercado. Então, novamente, a questão da produção para o próximo ano, fazendo um cenário de 12 meses a partir de agora, nós temos uma certa tranquilidade de que nós vamos conseguir vender e tudo aquilo que produzimos. Com, às vezes, alguma dificuldade ou outra em alguma marca, mas, de uma forma geral, há mercado para isso. A partir do próximo ano, quando nós tivermos mais no segundo semestre, quando nós tivermos uma normalidade absoluta na produção, aí nós temos um grande desafio em relação à demanda. O senhor acredita que, então, antes desse ponto que o senhor acaba de destacar, a virada de primeiro para segundo semestre do ano que vem, não dá para se pensar em normalidade de produção? Não dá para se pensar em normalidade de produção. Senhor... Lembrando que nós tivemos no Brasil um mercado de 3 milhões e 700, 3 milhões e 800 mil unidades. E hoje nós estamos aí oscilando 2.100, 2.300, é um volume muito abaixo. E uma demanda, ela existe, ela está reprimida, ela existe. Então, nós acreditamos que para o próximo ano essa demanda continuará existindo. Em alguma medida depende da mudança de governo, seja quem for que assuma a presidência no ano que vem, presidente? Não, eu entendo que isso pouco altera o nosso segmento, é um segmento muito específico. O que nós precisamos nesse momento é conseguir ajustar a produção e, obviamente,
melhorando também questão de juros, inflação pelo mundo afora, a gente consiga voltar a uma normalidade para o setor. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor Márcio? Fique à vontade. Gostaria sim. Nós tivemos um crescimento importante na geração de empregos, e isso é muito importante para o setor. Nós geramos 27 mil novos empregos no ano de 2022. Nós temos uma responsabilidade muito grande com toda a cadeia. Os desafios que estão sendo postos com toda essa questão global, o setor vem conseguindo administrar de alguma forma. O esforço é muito maior para a gente atingir esse resultado. Mas, até agora, os sinais são positivos e vamos esperar dias melhores em relação à questão de abastecimento.